E hoje é o último dia do mutirão que os PROCONs de todo o país estão fazendo entre instituições financeiras e devedores. Quem tem dívidas com bancos tem até a meia-noite de hoje para renegociar. As negociações com intermédio dos PROCONs locais são feitas pela internet. Basta acessar o site www.consumidor.gov.br e fazer o cadastro com dados pessoais e endereço de e-mail. Depois será gerado um login e senha para entrar no sistema. Então, basta clicar na aba Nova Reclamação e selecionar o banco para fazer a renegociação de dívidas. Após o pedido, a instituição financeira tem o prazo de 15 dias para apresentar uma proposta de quitação do débito. Já o consumidor, assim que receber a proposta, tem o prazo de 20 dias para aceitar ou não a renegociação. O mutirão é uma iniciativa da Associação Brasileira de PROCONs e da Federação Brasileira de Bancos, em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor, celebrado neste mês de março. O prazo para fazer o pedido pelo mutirão é até a meia-noite desta quarta-feira. Ele pode procurar o PROCON do seu estado, né, que a gente faz essa intermediação junto à instituição financeira dele para que tentar negociar o pagamento dessa dívida. Realmente, nesse período agora, que iniciou no dia 15, em razão do Dia Internacional do Consumidor, e vai até o dia 31 de março. Isso é realmente um mutirão. Mas nada impede que o consumidor possa, a partir dessa data, procurar o seu PROCON e para negociar a sua dívida. Infelizmente, esse período de pandemia, ele trouxe grande endividamento. Então, esse mutirão, primeiro, uma oportunidade, né, para aqueles que estão com débito para renegociar, para tentar chegar num acordo. E a outra vantagem porque ele é um mutirão totalmente online. Nesse período também, né, retomando, né, de pandemia, para o consumidor é muito importante porque mantém ele dentro do conforto do seu lar, afastado, né, de aglomerações e acaba facilitando bastante. E a gente fala agora mais um pouquinho sobre esse mutirão de dívidas agora ao vivo com o superintendente do PROCON da Bahia e também presidente da Associação PROCONs Brasil, Dr. Felipe Vieira. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Felipe. Muito boa tarde, um prazer estar de volta aqui com vocês e ver outros colegas que estão junto conosco aí, mais 200 PROCONs nesse mutirão. Pois é, ontem falando sobre um assunto novo aqui, que tem tudo a ver também, tem ligação com esse tema, a medida provisória que foi sancionada ontem pelo governo, que aumenta a margem de negociação para empréstimos consignados, né? De que forma essa medida provisória se relaciona com superendividamento e pode também, de alguma forma, ajudar quem está endividado via consumidor.gov, a plataforma, PROCON, esse mutirão hoje em todo o Brasil? Olha, a gente fez esse mutirão porque a dívida ela existe, é um fato contra o qual nós precisamos lutar. Existe no Congresso Nacional o projeto de lei 3.515 que precisa ser pautado porque na pandemia muita gente ficou endividada. Então o trabalho inicial que os PROCONs estão fazendo com esse mutirão é exatamente mostrar que o crédito responsável é possível, é um crédito que o consumidor quer pagar e tendo a ferramenta correta, ele consegue então fazer esse pagamento. A medida provisória 1006, que foi convertida ontem em lei 14.131, aumenta a margem do consignado. O consignado ele é um meio de pagamento que oferece menos risco ao banco e, em retorno, oferece um juros menor para o consumidor. Algumas dessas negociações, por exemplo, tratam-se de tirar a dívida que é do cartão, de um financiamento, de um consórcio, da compra de um imóvel ou tantas outras possibilidades para poder reconstruir aquele financiamento a partir de juros menores. Então, esse é um trabalho que conta com a adesão de 200 PROCONs em todo o país. E essa iniciativa de vocês é importantíssima também, porque evita a judicialização. A gente está falando ali de renegociação de dívidas, que impacta também a economia para os cofres públicos, celeridade. É muito mais fácil resolver por meio do acordo, do diálogo, né? Perfeito, e essa é uma vocação inata dos PROCONs. O PROCON que é municiado do poder de polícia, de fiscalizar, ou até de sancionar em alguns casos, mas que prefere a conciliação, que prefere mediar essas negociações entre o consumidor e fornecedor, chegando a um resultado oportuno.
Com isso, a gente consegue resolver 85% dos casos em uma média nacional, exatamente para esse atendimento. E os PROCONs todos se adaptaram à utilização dessa ferramenta www.consumidor.gov.br, que é o ponto que une a todos os PROCONs, que une a todos os consumidores, e podemos garantir que em todo o país todo mundo vai ter o mesmo tratamento. Por isso, esse regime de mutirão, por isso, esse ajuste prévio com a FEBRABAN, para poder garantir dos bancos essa predisposição ao diálogo, a predisposição à conciliação e a resolução de muitos conflitos que poderiam, e agora não vão mais, ser levados à justiça. E como é que está a adesão? A gente não tem números oficiais ainda, porque a plataforma ela está recebendo demandas até a meia-noite de hoje, né? É bom correr, consumidor que tem dívida e quer resolver a sua situação, mas eu sei que há uma estimativa boa de crescimento, né, esse ano. Com certeza, Ana Paula. Na última oportunidade que nós tivemos o contato foi 11 de setembro, que é o mês em que se comemora a edição do Código de Defesa do Consumidor. Completamos 30 anos no último ano de 2020 e houve um aumento de 6 vezes a quantidade habitual de acesso ao site do consumidor.gov.br. Como dessa vez tivemos a adesão de 200 PROCONs, entre PROCONs estaduais, PROCONs municipais de capital ou de interior, todos aderiram, fizemos essa campanha, usa-se a internet, não tem problemas com regras de circulação ou regras restritivas na segurança da sua casa, com o monitoramento do PROCON e em um ambiente, embora virtual, um ambiente oficial que permite que muitos desses consumidores resolvam parte desse problema. Então, você ter um condicionamento para um aumento no número de parcelas, nunca, jamais permitiu o aumento dos juros incidentes e, nesse caso daí, a gente diminui a dívida, tira um pouco do que chamam de gordura, que é a parte de juros, de multa e alguns valores, e consegue recondicionar, mostrando aí que o crédito responsável é um caminho de fazer o cidadão pagar a sua dívida, voltar a movimentar a economia, e a gente tem injeção desses valores, reabrindo o crédito para o povo, então, poder voltar a comprar, voltar a consumir. O senhor já adiantou um pouquinho aí, mas eu queria finalizar com as principais orientações do PROCON quando esse consumidor procura vocês, está super endividado. Então, repetindo, qual é a dica, o que o consumidor deve fazer, qual é o caminho aí para conseguir pagar as dívidas, limpar o nome, porque isso dá uma dor de cabeça danada, né? Com certeza, e é para isso que o PROCON está voltado, é resolver o problema do consumidor. Ele poder colocar na ponta do lápis, ali fazer uma planilha, o orçamento doméstico, reequilibrar as contas da casa. Então é saber quais dívidas ele tem com as instituições financeiras. Há uma iniciativa da Procons Brasil de repetir esse mesmo mutirão voltado a serviços essenciais, como água, luz, telefonia e internet. Mas nesse momento estamos voltados a dívidas bancárias, no cartão de crédito, o financiamento, empréstimo pessoal, consórcio ou qualquer outra dívida que ele tenha com o banco. Colocado em uma planilha, o consumidor vai poder dizer quanto de parcela ele consegue pagar, se R$200, R$300, se R$100, e a partir desse parâmetro, os bancos vão retornar para ele oferecendo uma proposta. Se essa proposta não for alcançada pelo consumidor, ele pode ainda contar com o auxílio do PROCON numa proposta ainda melhor. Então, até hoje, ainda está valendo um mutirão, os atendimentos vão seguir ao longo do ano, mas com certeza esse mutirão vai ajudar muita gente. Ok, dado o recado, excelente iniciativa. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Conversei ao vivo, Dr. Felipe Vieira, presidente e diretor do PROCON da Bahia, presidente do Associação PROCONs Brasil também. Boa tarde, até a próxima. Uma boa tarde. Na dúvida, usem o site ou recorram ao PROCON. Ok.